Mais um recadinho da gente, um recadinho do Tunico. E hoje eu vim aqui, pessoal, vou narrar um pouco Sempre eu narro aí da política pública, de economia solidária. Eu tive um momento de lazer semana passada, de domingo, e fui assistir o futebol, né, no Pacaembu, Santos e Corinthians. É, Tinha muitos anos que eu não tinha ido no estádio, assim, já é um período muito bom. E como eu joguei futebol e como a gente sempre acompanha futebol, sempre vê aí, sempre vi ter futebol muito gostoso, aquele futebol de arte. Ainda consegui, até os anos 80, né, a fase que o futebol, de fato, o futebol foi, é, futebol, até nos anos 80 ainda existia futebol. Aí depois disso aí ainda, eu acredito ter em 2008, 2009, eu acredito que ainda tinha ainda aquele gingado, aquela maneira do brasileiro, do futebol arte, futebol que fez, teve condições de ganhar vários títulos mundiais. Isso é referência, né, no mundo. E que o futebol brasileiro hoje não é referência, porque o futebol brasileiro, eu lembro que a crônica esportiva falava o tempo todo que o futebol brasileiro tinha que mudar, nós tínhamos que ficar muito uma coisa mais profissional e europeu. É, e o futebol brasileiro foi copiar sempre coisas que não é boa, eles copiam e copiou o futebol europeu, que é um futebol truculento, futebol feio, que não é arte, não é nada. E nós jogando o melhor futebol do mundo, nós fomos imitar o futebol europeu. Hoje nós estamos aqui numa decadência total e eu fui assistir Santos e Corinthians. Teve que ter um apagão lá, né? Ficou um tempo as luzes desligadas. Eu comentando com meu filho, com meu sobrinho, que futebol feio é aquele. Eu tava assim do lado deles e comentando, nossa, que isso? Acabou o futebol acabou. Eu lá ao vivo vendo aquela situação. E pela minha surpresa eu cheguei em casa e fui ver os comentários, né, as narrativas, os programas esportivos. E eu vi vários deles, comentaristas, narradores, dizendo que foi o melhor jogo do Campeonato Paulista. E eu falei, aí eu imaginei, e aí eu comecei a comentar, o meu filho começou a dar risada, porque eu fiquei muito bravo, falei, nossa, se o que nós assistimos, foi o melhor jogo do Campeonato Paulista, imagina o pior jogo. Porque eu não vi futebol nenhum e nós precisamos fazer uma reciclagem no futebol. Não só dentro do campo. Os dirigentes, também os comentaristas. Pessoas que estão nas televisões aí comentando futebol não sabem nada de futebol. Futebol perdeu aquele encantamento porque existiam as pessoas, também nos anos 80, antes dos anos 80, pessoas que sabia comentar um futebol, sabia valorizar e falar de verdade, de verdadeiro, quem é que jogava futebol. Né? Esse futebol moderno que vocês, comentaristas, vocês todos falam e que vocês ajudam a acabar com o futebol brasileiro cada vez mais, eu desafio qualquer um. Eu faço um desafio para as pessoas, se tem, e quando tem uma jogada, sempre a jogada sempre pelos lados, pelo fundo, no cruzamento. E eu que joguei bola sei que é isso. Você quando desce, e quando se usava antigamente o ponta, ou esquerdo ou direito, o ponta esquerdo ou ponta direito, você chegava na linha de fundo e batia essa bola para trás, essa bola. E você aí, como eu jogava futebol, você desarma qualquer zagueiro. Então o futebol precisa do individual,
porque eu sempre falo no coletivo, mas no futebol você precisa do driblador, incentivar aquelas pessoas, habilidade. O futebol brasileiro sempre foi isso, o brasileiro ganhou tudo, o futebol brasileiro ganhou tudo nessa ideia de ter a pessoa, no bom sentido, ter aí a criatividade, a agressividade, de o driblador, aquele jogador moleque, como se fala, né? Aquela pessoa que joga com alegria. Então o futebol brasileiro é carente disso. E eu fico assim olhando para a nova geração que gosta de futebol, mas não sei, não estão assistindo nada porque se passa 90 minutos, é, são 22 brucutu, né? Numa correria danada que hoje as pessoas, profissional não conseguem dar dois passos. O profissional hoje não consegue dar um drible. O futebol brasileiro, vocês acabaram, imprensa, esportiva, dirigente, todos vocês copiar o que você falava referência para um moleque na vaza. Ah, eu quero imitar fulano de tal, porque era ponta direita, eu jogava com a 7. Ah não, eu quero ser o meia esquerda, porque a pessoa jogava com a 10. Então o time que tinha o 10 era o craque do time. O time que tinha o 8 era um cara inteligente, era um craque do time, né? O cara que era o centroavante já sabia que era o 9. Então nós estamos carentes, nossa cultura, vocês ajudaram também, vocês da imprensa, que não poderia estar aí batalhando para resgatar essa cultura, resgatar esse futebol, resgatar essa alegria de futebol. Quantas vezes o futebol regional era diferente? Ah, o futebol carioca é o futebol que era transmitido para o mundo todo. Se tinha um Flamengo e um Fluminense, um Botafogo, Flamengo, Vasco, era uma alegria. O Rio de Janeiro parava nos dias domingos, o trem chegando no Maracanã. O mundo todo queria ver aquele clássico, porque era um futebol leve, um futebol habilidoso, é um futebol de drible, um futebol de arte. O futebol paulista nesse caminho. Era um futebol mais truculento, é um futebol que tem um perfil mais europeu, gaúcho. E sempre se discutia lá atrás que o futebol regional, o campeonato mais charmoso e elegante era o carioca. Porque tinha aquela arte mesmo de Maracanã tá cheio, a geral. Tem isso, vocês, imprensa esportiva, poder econômico, tem isso, vocês destruíram tudo. Vocês destruíram tudo o que é arte, o que é futebol de verdade. O Brasil praticava futebol de verdade. E vocês falavam que o futebol brasileiro era muito amador. O futebol brasileiro tinha que ser copiado, igual ao europeu, tinha que ser igual ao europeu. Tá aí, nós copiamos, ficamos com futebol horrível, né? É um futebol que não tem 90 minutos sem emoção. Há raras vezes que quando faz um gol que fala, que grita, que xinga. Porque quando tinha arte, o torcedor que ia para o campo não tinha nem tempo de brigar, porque via cada jogador fazendo aquelas jogadas lindas, espetáculo. Você pega exemplo Rivelino, aqueles dribles elásticos dele. Você pega aí Zé Sérgio jogava no São Paulo, aqueles dribles dos anos 80. Júlio César do Flamengo. E quantos outros de cada Ponte Preta, aquela categoria no meio de campo, tocando aquela bola com elegância. Mendonça do Botafogo, Jorge Mendonça do Palmeiras, né? Aí outros famosos, Reinaldo, Zico, era o futebol, era esse futebol que tem que resgatar. Mas não, vocês falavam que o futebol brasileiro tinha que avançar, tinha que montar academias para preparar aquele jogador para ficar forte. Para quê? Você pega um moleque hoje, até na vaza ele está conseguindo dar o drible. Quando você vai para um time desse e vai para profissional, vai preparar ele, já vira brucutu, porque só musculação, só musculação, só musculação, prepara o cara para quê? Para guerra. Nós temos que preparar o futebol para futebol, preparar o jovem para jogar bola.
para fazer alegria, dar alegria para as pessoas. Essa é a cultura do nosso país que vocês destruíram, vocês acabaram com o futebol, aquele futebol que é arte. E vocês, cada vez mais que eu fosse governo, se eu fosse governo eu proibia a transmissão de futebol, porque interfere sim, eu proibia o futebol, ser televisionado futebol aqui de fora, estrangeiro. Eu proibia várias coisas, porque está mexendo com a cultura que é a arte no nosso país. E retomar e fazer e valorizar sim, governo intervir, futebol, o Maracanã não tem que ser particular não, o Pacaembu não tem que ser particular não, tem que ser do Estado mesmo, que sendo do Estado é do povo. É isso, não tem que ter essa visão de como vocês estão fazendo aí com o futebol carioca, o Maracanã aí fechado. Tem que ter intervenção, tem que ser o estádio, cada lugar desse país tem que ter o estádio, o estadual, o municipal, tem que ter. Porque o futebol é uma cultura, é um patrimônio histórico, é um patrimônio do país. Isso que é nossa riqueza. Então ter isso, vocês que tem um entendimento, que fala que tem entendimento esportivo, que vocês não têm. Vocês estão preocupados no sábado, domingo de futebol, na segunda-feira dar espetáculo de fofoca na televisão, de falar do dirigente, mas vocês menos. Montam um programa humorístico, vocês não fazem um programa esportivo. Todos vocês. Todos vocês. É rara a exceção que tem entendimento, que fala de verdadeiro, que fala realmente de futebol. Às vezes eu fico feliz quando eu vejo um narrador, um comentarista, relembrar aí jogadores, relembrar de talentos que não volta mais. Poderia e pode voltar. O futebol cabe sim hoje teu ponta esquerda, saber marcar, cabe o futebol. Se montou um time que teve pouco tempo, a alegria do Tele Santana, que montava os times, que dava alegria. Esse futebol arte que dava alegria. Mesmo não ganhando uma Copa do Mundo, mas dava alegria. Ver o Sócrates dando aqueles calcanhar dele. Ver os dribles. Há pouco tempo tinha um jogador que eu admirava muito, que não foi tão badalado, o Felipe, que jogou no Vasco, jogou no Flamengo. Aqueles dribles que ele fazia, aquela arte que ele... Né? Você pega o Zenon, né? Quantos vocês talentosos que tinha aí, o Júnior, quantos jogadores, quantas pessoas que hoje não pode mais nada. Hoje você não pode dar um drible porque você está desrespeitando. Futebol é para isso, futebol é uma maneira de gozação, futebol é uma maneira moleque, futebol é a maneira de fazer com que a sociedade ali extravasa ali naquele momento do ponta direita, dar 2, 3, 4 dribles lá no... É futebol. Futebol é para pessoas que têm talento. Futebol é para pessoas que têm capacidade de levar alegria para o povo. Era isso que levava alegria para o povo brasileiro. Até nisso, o futebol está tão ruim que dentro do campo dá para transmitir a violência para fora. Porque não tem emoção. Futebol, as pessoas, a emoção é chegar lá, ficar brigando torcida com torcida. Eu já vi torcedor falando isso, que a emoção melhor é ir para o campo, ficar brigando com o adversário, com o torcedor adversário. Porque nós não tem futebol, nós não tem alegria, nós não tem um caminho. E o caminho que nós sempre teve ao carnaval, eu tive esses dias, tô feliz. O carnaval aí paulista, o carnaval de São Paulo está sendo muito bom de rua. Mas daqui uns dias, de 10 anos para cá, o carnaval tomou uma dimensão muito maravilhosa. Mas daqui uns dias, o poder econômico chega aí e vai tomar conta, vai destruir esse carnaval que é de rua, que é muito bonito. Surgiu assim das cinzas esse carnaval de São Paulo. Quantas outras coisas que surgem depois eles eliminam? Porque o poder, às vezes o poder
econômico, o poder destrói as coisas, né? Quantas vezes eu vi do futebol, quantas vezes eu vi o Maracanã, aqueles repórteres tudo no campo, todo mundo transmitindo as suas emissoras, pequena ou grande, fazendo seus comentários, fazendo a narrativa. Como é maravilhoso você ver aqueles fios lá amaranhados, aqueles fios lá enrolados, e o jogador correndo no campo, não sei quantas pessoas ali em volta. Poxa, isso é futebol, isso é uma coisa, até é legal ser um pouco amador. Amadorismo é muito bom quando é em relação ao futebol. E com isso, até nisso vocês têm aí a sala de imprensa para fazer aí chamar o treinador na hora determinada para falar o quê? Falar de esquema tático, tudo não sabe nada. De 100%, 90% de treinador de futebol não sabe não sabe o que é futebol. E fala de esquema tático, que é isso. É todo mundo enrolando todo mundo. Enganação, enganação. Nós estamos vivendo um país de enganação, um país que o Brasil não merece isso. O nosso país, esse país maravilhoso, não merece a maneira de faz de conta, essas coisas. Então é o sistema que está tudo errado, o sistema político, o sistema esportivo, tudo. Então não tá vivendo, nós não estamos vivendo a realidade, nós estamos vivendo uma ilha de mentira, uma ilha de fantasia, de enganação, de coisa desonesta. Nós, povo humilde, trabalhador desse país, nós temos que fazer essa mudança, fazer essa transformação. Precisamos dar um grito de voltar às coisas que é certo, voltar e colocar o treino na linha de novo, no trilho, porque o trem está fora da linha, então nós precisamos colocar no caminho de novo, seguir e fazer esse país merece, esse povo, a nação merece um caminho, um país que tem tudo, um país que merece ter divisão melhor de renda. É um país que tem que dar uma educação bacana para o povo. Porque nós temos condições de fazer tudo isso. Precisamos nós ser coletivos, se unir e ser verdadeiro, e ser honesto, e fazer e valorizar o que a gente tem. Valorizar essas coisas. Às vezes tem coisas que nós podemos copiar lá de fora, que é maravilhoso, nós não copia. E nós vamos copiar coisas que às vezes não precisamos copiar. Não faça isso com o futebol brasileiro, e vocês fizeram. Imprensa esportiva, dirigente, e aí eu nem falo de jogador, que vocês não têm culpa. Mas nós não temos futebol mais porque um jogador, eu vejo Santos e Corinthians que eu assisti, os caras não conseguem dar 2 passos porque erra. Os caras não conseguem dar um drible porque não sabe. Os caras não têm uma inteligência de futebol como nós tínhamos antigamente. Por isso estou dando aqui um grito do Tonico, um grito de mudança, um grito de falar para os dirigentes, porque eles criticam muito, a imprensa critica muito os dirigentes, critica muito o futebol, mas vocês também narram muito mal, falam muito mal, não sabem o que é futebol de verdade. Saudade da geração passada, saudade daqueles comentários quando o Osmar Santos ia narrar o futebol, 1 minuto para começar a dar pontapé na bola, ele falava questão social do nosso país. Está faltando esse locutor esportivo que tem aquela responsabilidade de falar o que o povo precisa ouvir. Lembro, e está aí, ainda vivo, graças a Deus, o Juarez Soares. Então tem essas pessoas que nós jovem que é jornalista, que está aí na batalha para ser jornalista, se espelhar e buscar resgatar essa história para colocar em prática, para mostrar que o Brasil tem jeito de recuperar na questão social, política, lazer e esportiva. Por isso, está dando nosso recado, o recadinho de hoje, o recadinho sobre o futebol brasileiro. Um abraço.